Olá galera, professor Rafael aqui para mais uma aula de arte, continuando com o nosso livro Por Toda Parte, volume 7, para os 7º anos. E hoje a gente vai entrar na página 28, parâmetros sonoros. E a primeira coisa que a gente vai ver aqui na aula de hoje é sobre vibração, ondas sonoras, que todo som emite uma onda. Aliás, o som se propaga pelo ar em formas de ondas sonoras. E a gente vai ver bastante falar sobre isso, né? Que essas ondas são medidas por Hz, que é o número, né? É a unidade de medida das ondas sonoras, ou das ondas de um modo geral, a frequência da onda. E ela tem uma amplitude, um tamanho, que vai determinar se ela é grave, se ela é aguda, se ela é estrondosa, se ela é fraquinha, e isso vai variar o tamanho da onda ou das ondas. E as notas musicais, as alturas, cada uma tem um Hz diferente. Então, por exemplo, a nota Lá tem 440 Hz. E a partir dela, dividindo ou aumentando, a gente consegue as frequências exatas para formar as alturas, as notas musicais. Beleza? Então essa é a primeira explicação sobre ondas sonoras. Bom, aqui para a segunda parte da nossa aula eu peguei o baixo para dar umas explicações sobre os 4 parâmetros que o livro está falando aqui. O primeiro parâmetro que o livro está falando é a altura. Então o que é a altura? A altura são as notas musicais. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, do grave para o agudo, a gente faz as alturas. Vocês vão ver aqui na página 29 que a gente tem ali um pentagrama, né? Então, a clave de Sol, o pentagrama e as notinhas subindo ali do Dó, Ré, Mi, começando do verde escuro, indo até o roxo ali, né? Então, vai do grave para o agudo. Mas o que é grave? Grave é quando a gente toca assim, é grosso. Bom, bom. E o agudo? Agudo. Grave. Então a voz das meninas costuma ser mais aguda e dos meninos mais grave. E a gente sai, passa pelo meio, que são os médios, né? A gente fala médio, não é muito agudo, não é muito grave, é médio. E vai chegar lá no agudo, até os bem agudinhos mesmo, né? O segundo parâmetro que a gente vai ver aqui é a duração. E se a gente virar aqui na página 30, vai ter aquela tabelinha que todo ano eu passo para vocês das notas, começando pela semibreve, dividindo ela até a fusa. Para quem não sabe, dá uma olhada aí na tabelinha. Então você vai ter aí as notas, algumas durações, né, a nomenclatura, o símbolo dessa duração. Então essa bolinha aí, se a gente pegar essa bolinha aí, o símbolo do som, ou o símbolo da pausa, e vier aqui neste pentagrama da página anterior, e colocar um deles, significa que eu tenho que tocar a nota, não importa qual. Então se eu toco a nota Dó em semibreve, eu vou esperar por 4 tempos. Mas por que 4? Na verdade depende da fórmula de compasso, o númerozinho que vai na frente do pentagrama. Mas vamos aceitar que a semibreve vale 4 por um padrão estabelecido por nós aqui. Os compassos têm que ter 4 tempos, então a nota que vai preencher esse compasso, que vai ter 4 tempos, é a primeira ali, a semibreve. Então quando eu tocar ela, significa que eu tenho que contar até 4 com o meu metrônomo. Vocês lembram o que é o metrônomo? Vou colocar uma imagem dele aqui para vocês verem. Então, 1, 2, 3, 4 e abafo. Então, a nota soou por 4 tempos. Então, se aparecer essa bolinha aqui na música, eu sei que e o nome da nota, ou onde ela fica na partitura, eu sei que eu tenho que tocar esta nota por 4 tempos. 2, 3, 4. Se aparecer uma mínima, que é esta bolinha com uma haste, né, a cabeça e a haste da nota, são 2 tempos, porque divide no tempo. Divide no meio. 1, 2. E vai dividindo no meio. Semínima, 1 tempo. 1. Colcheia, meio. 1. Que a gente conta 1, 2. Então, essa metade de tempo é a colcheia. E assim a gente vai dividindo. Mas para que servem essas divisões? Para que a música não tenha só notas longas. Para não tocar a música só com semibreve. 3, 4. 2, 3, 4. Não, eu posso ir misturando ritmos, né? 1,
longa com curtas, ó. Pá, 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 pá. Então eu fui misturando com cheia, com semínimo. O nosso próximo parâmetro sonoro é a intensidade. E o que é a intensidade? É a força. Se eu toco muito forte ou toco fraquinho. Então eu posso ter fraco. O que eu aumentei foi a intensidade. Quando você vai no volume lá do seu rádio, do seu Walkman e aumenta esse volume, você não está aumentando o volume, você está aumentando a intensidade. Porque intensidade é a força, volume é quantidade. Né? Se você vai encher um espaço, esse espaço é medido por volume. Agora, é claro que isso se convencionou, porque quanto mais forte você toca, mais fácil de encher um espaço inteiro com aquele som. Então, convencionou-se dizer que a gente aumenta o volume. Mas, na verdade, quando a gente aumenta o som, a gente está aumentando a intensidade, a força, que é de fraco para o forte. A altura é do grave para o agudo. A duração são notas curtas e notas longas. Beleza? Sempre isso daí. E o último parâmetro que a gente vai ver hoje é o timbre. E o que é timbre? O timbre é o seguinte: se você fechar os olhos aí, você já viu que eu estou tocando esse instrumento. A próxima vez que você ouvir alguma coisa parecida, você vai falar, opa, esse é o som do baixo. Esse é o timbre do baixo. Né? Som é qualquer onda sonora, qualquer barulho que pode acontecer, é som. Né? Agora, o nome desse som, da onde veio esse som, quem produziu esse som, a gente chama esse quem do timbre desse quem, né? Então, por exemplo, se eu estou em outro lugar e você me ouve dando aula lá na escola, você fala, opa, essa é a voz do professor. Não é a voz, é o timbre da voz do professor Rafael, né? Você sabe que sou eu pelo jeito de eu falar, mas pelas características do som da minha voz, que é grave, né? Meio rouca, enfim. Você vai saber o timbre da minha voz. Se você ouvir um violão, você vai falar, opa, esse é o violão, é o timbre do violão. Se eu bater aqui, opa, esse é o timbre da mesa, né? De alguma coisa parecida, uma porta. Você vai ter uma ideia do timbre. Você escuta um som e por esse som você sabe que instrumento que é. Então, quando essa característica é chamada de timbre, né? Que quando você escuta, você sabe que instrumento que é. Beleza? Timbre do baixo. Beleza? Então é isso, pessoal, por hoje. Na página 32, a gente vai ver o mundo som. E aí a gente vai ver aqui os infrassons, campo auditivo do som e o ultrassom. O que são esses tipos de som? Infrassom, ultrassom, é a frequência que cada ser humano, bicho, emite, né? Então, ou máquinas, né, podem emitir. Bom, então a gente tem aqui alguns bichos. Por exemplo, infrassom. O elefante e a toupeira soltam sons, fazem sons, infrassons. E alguns desses sons a gente não é capaz de ouvir. O ser humano consegue escutar HZ que vão de 20 a 20 mil HZ. E aí vem o cão e o gato, de 20 mil a 40 mil. Né? E assim vai indo. O morcego e o golfinho, 160 mil. Então imagina a frequência que os golfinhos são capazes de ouvir, né? Quilômetros e quilômetros. E o morcego só voa a partir do som, né? Ele não enxerga à noite, ele emite um som, ele recebe esse som de volta pelo eco, e ele tem uma espécie de sonar que recebe a onda sonora e ele sabe se ele está perto ou longe da parede ou dos objetos que ele vai passar. Beleza? Então é isso. Agora a gente vai responder essas duas questões aqui da página 32, né? A arte tem muita relação com as ciências? O que você sabe sobre a definição de som? Como o som ocorre? Está perguntando sobre essas características que a gente falou, né? Sobre HZ, sobre ondas sonoras e tudo mais. E o segundo, dê exemplos de situações em que você percebe os parâmetros sonoros.
altura, duração, intensidade e timbre. Então aqui, para ficar mais fácil, faz assim, faz 5 exemplos. Você consegue identificar, por exemplo, altura, timbre, duração e intensidade do som de um carro? Você consegue classificar, o carro ele tem sons longos, graves, barulho de motor batendo, pá, 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 e também a intensidade é forte, o barulho é muito alto. O cachorro emite um timbre que é o latido, pode ser agudo, pode ser um pouco mais grave dependendo do tamanho do cachorro. Os latidos têm durações curtas, né, mas repetidas. E tem uma rítmica ali também, né, que a gente pode falar, né, do jeito do cachorro latir. Beleza? Então você dá 5 exemplos de coisas que emitem som. Quase tudo emite som, né? Se eu girar uma página, isso tem um som, né? Eu bati o braço aqui, tem um som, e por aí vai. Você dá esses exemplos, tenta explicar o que são essas 4 características no som e responder. Tira uma fotografia e envia para mim no Google Classroom. Pessoal, por hoje é só. Vimos aqui 4 páginas do nosso livro. Na próxima aula a gente vai ver um pouquinho sobre percussão corporal, são 3 páginas sobre isso, e a gente vai tocar um pouquinho. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.